cepa britânica do coronavírus é mais mortal que a variante original, segundo pesquisas. O órgão de saúde britânico anunciou em relatório que a variante V1I 2020-12-01 do coronavírus é entre 30% e 70% mais mortal do que o vírus original. A conclusão foi tirada por cientistas do grupo consecutivo de ameaças do vírus respiratório novos e emergentes da NERVTAG, na sigla em inglês no Reino Unido, tendo em vista casos da Covid-19 em instituição médica em Londres. Segundo o relatório científico publicado, o risco de morte elevado estaria ligado com o aumento de carga viral durante o contágio da cepa britânica do coronavírus, o que leva à forma mais grave da doença. Contudo, cientistas afirmam que para obter dados mais precisos serão necessários estudos continuados. Em dezembro de 2020, o Reino Unido detectou em seu território a variante V1I 2020-12-01 do coronavírus SARS-CoV-2. O premier do país, Boris Johnson, afirma que a mutação seria 30% mais fatal que o vírus original, até 70% mais propensa à propagação. Pelo menos 80 países registraram pessoas com a nova mutação, incluindo o Brasil. Segundo publicação do Diário de Pernambuco, ainda em dezembro passado, 2 pessoas apresentaram a variante também conhecida como B1.1.7 em São Paulo. Neste domingo 14, a Rússia anunciou o registro do primeiro sistema de testes no mundo para detectação da variante, que apresenta alta precisão em detectar rapidamente a presença de uma cepa mutante, segundo o Serviço Federal da Defesa dos Direitos dos Consumidores e Bem-Estar Humano da Rússia, responsabilizou com a agência Sputnik Brasil. Após se livrar do impeachment, Trump enfrenta tentativas de levá-lo à prisão. A sugestão para que a justiça seja acionada responsabilize o ex-presidente pelo ataque ao Congresso dos Estados Unidos e de um ex-aliado, senador Mitch McConnell, e foi citado até por um dos advogados do republicano. Absolvido no julgamento de impeachment, graças ao voto da maioria dos senadores, seu partido, Donald Trump ainda poderá responder pela incitação à invasão ao Capitólio no dia 6 de janeiro, mas na justiça a sugestão de responsabilizá-lo nos tribunais pelo ataque ao Congresso partiu de um dos principais líderes do partido republicano, senador Mitch McConnell, e foi mencionado até por um dos advogados do presidente como estratégia para livrá-lo do juiz político que poderia torná-lo inelegível. Não há possibilidade de que o presidente dos Estados Unidos possa correr solto em janeiro, no final de seu mandato, e simplesmente ir embora impune, disse Bruce Castor, um dos advogados do ex-presidente no processo de impeachment. O Departamento de Justiça sabe o que fazer com essas pessoas, afirmou o defensor de Trump. O ex-presidente se irritou com a menção de seu próprio advogado a uma possível condenação judicial. No impeachment, democratas sustentavam que absolver o republicano seria o equivalente a criar uma permissão para presidente em fim de mandato cometerem crimes diante da ausência de punição para os que estão fora do cargo. A defesa do republicano contra argumentava ao dizer que
os tribunais comuns podem condenar um ex-presidente e não há uma exceção de janeiro, como sugere os democratas. No sábado, após votar pela absolução do ex-presidente, o líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell, defendeu que o ex-presidente respondesse na justiça por seus atos. Ele afirmou que Trump é responsável pelo ataque ao Capitólio, mas argumentou que o impeachment não é cabível contra o ex-presidente. Apesar de ex-presidentes não estarem elegíveis para sofrer o impeachment, eles ainda podem ser. Isso é extremamente importante, responsabilizado nos tribunais de justiça ordinários, disse McConnell. O presidente Trump ainda é responsável por tudo o que ele fez durante o mandato. Como um cidadão normal, ele não se livrou de nada ainda. Ainda temos um sistema de justiça criminal neste país. Temos litígio civil. O FBI investiga os envolvimentos no ataque ao Capitólio. Mais de 125 pessoas foram presas nas 2 semanas. Após o episódio, e cerca de 200 já foram acusados criminalmente. Trump não é investigado no caso. Em uma das acusações feitas na quinta-feira, procuradores informaram que uma das invasoras esperava as orientações do então presidente. A primeira menção à direita ao possível envolvimento dele, o caso pode ser investigado também na esfera local pelo Procurador-Geral do Distrito de Colômbia, Cal Racine. Na semana passada, procuradores da Geórgia anunciaram que investigavam a tentativa de Trump de interferir no resultado da eleição do estado, onde Joe Biden teve maioria dos votos. Os investigadores se debruçam sobre 2 ligações feitas pelo ex-presidente. Em uma delas, Trump pediu ao secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, para encontrar votos para reverter a eleição. As apurações na Geórgia se somam outras já em andamento. Procuradores de Nova York apuraram as finanças do ex-presidente e possível fraude em seus negócios no passado. Advogados de Trump se recusaram a colaborar com o caso e entregar declarações de imposto de renda do republicano com o argumento de que ele era um presidente no exercício, agora não é mais. Condenar ou prender o ex-presidente. No entanto, não é um cenário provável, escreveu o jornalista do Washington Post, Philip Bunting. A discussão da responsabilidade de Trump na justiça criminal serve como um lembrete de que esta ainda é uma ameaça não teórica que o ex-presidente enfrenta, afirma de Bunting, com agência e Estado. MPT reafirma que a Ford só pode demitir após negociação coletiva. Em nota, os procuradores informaram que a imprensa só poderá dispensar os funcionários depois de esgotados todos os meios de discussões. A montadora Ford, que anunciou o encerramento das atividades no Brasil em janeiro, só pode demitir em massa após o encerramento das negociações coletivas, informou o Ministério Público do Trabalho, MPT, em nota assinada pelo Grupo Especial de Atuação Finalística da GEAF. Do MPT, os procuradores informaram que a imprensa só poderá dispensar os funcionários depois de esgotados todos os meios de discussões. O comunicado informou o MPT busca esclarecer a liminar do desembargador Edilton Meirelles
de Oliveira Santo, da Justiça do Trabalho da 5ª Região Bahia, segundo o GEAF, a limitar não deliberou sobre a dispensa em massa. A decisão apenas esclareceu alguns pontos de sentença anterior da Justiça do Trabalho de Camaçari, Bahia, que havia exigido negociações com o Sindicato dos Metalúrgicos. De acordo com o MPT, eliminar autorizar a Ford demitir individualmente os trabalhadores que tenha cometido justa causa e suspendeu a determinação de que a montadora apresente informações sobre toda a rede de contratos afetada pelo encerramento das atividades no Brasil. As demais exigências, informou nota do GEAF, continuam valendo. Segundo o Ministério Público do Trabalho, a ação que exigiu as negociações coletivas tem como objetivo minimizar o impacto social e econômico do fim da atividade da Ford no país. A Ford anunciou o fechamento de todas as fábricas no Brasil no início de janeiro, depois de 101 anos no país com a Agência Brasil. Vacinação contra a Covid-19 no Rio de Janeiro será suspensa por falta de doses, afirma prefeito. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou nas redes sociais que a vacinação contra a Covid-19 terá que ser interrompida na quarta-feira, 17, por falta de doses do imunizante. Ele também afirmou que a vacinação de pessoas de 84 anos nesta segunda-feira, 15, e de 83 anos nesta terça, 16, está garantida. Recebi a notícia de que não chegarão novas doses. Teremos que interromper amanhã a nossa campanha. Hoje vacinamos pessoas de 84 anos e amanhã de 83. Estamos prontos, já vacinamos. 2044-852. Só precisamos que a vacina chegue. A nova leva deve chegar do Butantan na próxima semana, afirmou Eduardo Paes. De acordo com o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, citado pelo portal G1, a vacinação deve ser tomada no dia 22 de fevereiro, após a chegada de novas doses do imunizante. Infelizmente, a gente vai ter que interromper o calendário, voltar para o calendário original, pois a gente antecipou uma semana. O calendário no Rio informou. O plano segue sendo vacinar todos os idosos com mais de 60 anos até o fim de março, afirmou Daniel Sorans. Vacinação contra a Covid-19 no Rio de Janeiro será suspensa por falta de doses, afirma prefeito. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou nas redes sociais que a vacinação contra a Covid-19 terá que ser interrompida na quarta-feira, 17, por falta de doses do imunizante. Ele também afirmou que a vacinação de pessoas de 84 anos nesta segunda-feira, 15, e de 83 anos nesta terça, 16, está garantida. Recebi a notícia de que não chegarão novas doses. Teremos que interromper amanhã a nossa campanha. Hoje vacinamos pessoas de 84 anos e amanhã de 83. Estamos prontos, já vacinamos. 2044-852. Só precisamos que a vacina chegue. A nova leva deve chegar do Butantan na próxima semana, afirmou Eduardo Paes. De acordo com o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, citado pelo portal G1, a vacinação deve ser tomada no dia 22 de fevereiro,
após a chegada de novas doses do imunizante. Infelizmente, a gente vai ter que interromper o calendário, voltar para o calendário original, pois a gente antecipou uma semana. O calendário no Rio informou. O plano segue sendo vacinar todos os idosos com mais de 60 anos até o fim de março, afirmou Daniel Sorans. Inquérito pode levar Pazuello a perder o posto e patente. O rumo de investigação do CTF tem potencial de levar o ministro da Saúde à Justiça Militar. Um inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal CTF para investigar se houve omissão do ministro da Saúde Eduardo Pazuello no colapso da rede pública de hospitais de Manaus pode levar a uma condenação do general da ativa, até mesmo, em última análise, a sua perda de posto e patente pelo Superior Tribunal Militar CTM. Em outras palavras, na visão de especialistas, ouvido pelo Estadão Oficial do Exército, coloca em risco a sua carreira militar por atos com agente político. Pazuello prestou depoimento à Polícia Federal no início do mês para explicar sua atuação na crise instalada na capital do Amazonas, onde dezenas de pacientes morreram asfixiados por falta de oxigênio. A suspeita é de que houve omissão da pasta no episódio. O processo tramita no Supremo porque o militar possui prerrogativa de foro perante a Corte, já que ocupa um cargo de ministro de governo. Ao determinar a abertura da investigação no último dia 25, o ministro Ricardo Lewandowski deu um prazo de 2 meses para a conclusão dos trabalhos. Um evento e condenação de Pazuello pela Justiça Militar em um segundo momento, com a perda de posto a patente, uma espécie de encerramento da carreira no Exército, está diretamente ligado aos desdobramentos do inquérito contra o ministro que atualmente tramita no Supremo. Caberá ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, verificar os indícios levantados contra Pazuello e decidir se apresenta ou não uma denúncia. A análise de uma eventual acusação ficará sobre a responsabilidade dos 11 integrantes do plenário do CTF, que poderia colocar o general no banco dos réus. É preciso deixar bem claro que o Supremo absolve inocentes e condena culpados. Não se tem ainda elementos para se formar uma convicção. O que houve no meu modo de ver foi o fator surpresa, porque alguns países também foram surpreendidos com a falta de oxigênio, disse o Estadão presidente CTF Luiz Fux em entrevista publicada no último dia 7. O inquérito poderia sair das mãos do Supremo se eventualmente Pazuello deixar o cargo de ministro de Saúde. Nesse cenário, a tendência é que o inquérito seja encaminhado à Justiça Federal do Distrito Federal. Penso que não há o que se falar em crime propriamente ou impropriamente militar, já que o general Pazuello agiu dentro dos ditames do ordenamento jurídico comum. Avalia o advogado Pedro Carvalho, secretário-geral adjunto da Comissão de Direito Militar da OAB-DF. Ademais, não haveria razão para tal imputação em crime militar, já que ele, apesar de ser oficial general em atividades, exerce o cargo de ministro de Estado, ou seja, ele agiu como agente público e não como militar, acrescentou.
Além do inquérito no CTF, a atuação de Pazuello é alvo de questionamento no Tribunal de Contas da União (TCU) e de um pedido de comissão parlamentar de inquérito (CPI) do Senado. Na quinta-feira passada, o ministro esteve no Congresso e apelou para que a pandemia não seja usada como frente política e contra esse inimigo Covid-19 que temos de nos unir, disse o ministro. Ao longo dos últimos dias, o Estadão conversou com integrantes do CTM, da PGR, do Ministério Público Militar, MPM, e do ministro da Defesa para traçar o destino jurídico de Pazuello. A depender dos desdobramentos no inquérito do CTF, as fontes pediram para que não serem identificados porque pode eventualmente atuar no caso. Uma condenação criminal poderia impedir uma promoção, mas segundo militares ouvidos pela reportagem, Pazuello já chegou ao topo da carreira e não pode ser mais promovido por ser oficial de intendência. Nesse caso, o topo da carreira é o oposto de general de 3 estrelas, já ocupado pelo ministro da Saúde. O ministro, ouvido reservadamente pela reportagem, disse que Pazuello não poderia ser general 4 estrelas, nem se fosse o melhor titular da saúde do mundo. Na avaliação de um integrante do MPM, uma punição a Pazuello no âmbito da justiça militar é possível no caso do ministro ser condenado previamente pelo Supremo ou pela Justiça Federal. Uma decisão sobre a perda de posto e patente caberia ao plenário do CTM em um segundo momento. Nesse julgamento, o CTM decidiria se Pazuello é indigno ou não de pertencer às fileiras do Exército. É um julgamento que vai tratar dos aspectos éticos e morais do oficial sob a prisma do Estatuto dos Militares. Se um militar é independente de ser ministro, vale para todos. Se for condenado por mais de 2 anos, um dia inicia-se um outro processo para perda do posto a patente, que será julgado pelo CTM. Prerrogativa do CTM para julgar os oficiais generais, explicou o ex-ministro do CTM, Rosa Filho. É muito difícil haver expulsão, mas ele perde o posto e a patente, como se fosse que morreu para a família dele. Não deixa de ser uma expulsão das Forças Armadas, afirmou. Neste caso, quem apresenta a ação chamada de representação por indignidade não é Aras, sim Procurador-Geral da Justiça Militar Antônio Pereira Duarte. A ação só apresentada após o esgotamento de todos os recursos da condenação criminal. Se a condenação for até 2 anos, o procedimento é outro. O caso é submetido antes ao Conselho de Justificação formada por 3 oficiais da ativa. Os oficiais elaboraram um relatório a ser enviados ao comandante do Exército e o Conselho tem um prazo de 30 dias para concluir seus trabalhos. Neste cenário, caberia ao comandante do Exército analisar se arquivar o caso ou enviar para a CTM. Procurador, o CTM não quis comentar a situação de Pazuello. O ministro da Saúde também não se manifestou. O ministro do CTF, Ricardo Lewandowski, determinou em janeiro a abertura de inquérito para apurar a atuação de Pazuello no colapso da rede pública em Manaus. O TCU cobrou explicação do Ministério da Saúde e do Comando do Exército sobre a produção e distribuição de cloroquina, oposta de Bolsonaro na pandemia. O Senado, pressionado por ameaça do CPI,
da Covid, Pazuello participou de audiência no Senado na quinta-feira passada. Rodrigo Pacheco analisa o pedido com a agência e Estado. Lewandowski autoriza a PF a buscar informações sobre o gasto do Ministério da Saúde com a cloroquina. O Ministério do CTF também permitiu oitavas com servidores da pasta do governo do Amazonas e da Prefeitura de Manaus. O inquérito apura a atuação do Ministério na crise do sistema de saúde da cidade, que sofreu com a falta de oxigênio para pacientes internados com Covid-19. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a Polícia Federal, nesta segunda-feira 15, a buscar novas informações sobre o gasto do Ministério da Saúde com a cloroquina, hidroxicloroquina, de acordo com a coluna de Fausto Macedo, do jornal Estadão. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República no inquérito que investiga a atuação do ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, no colapso no sistema de saúde de Manaus, capital do Amazonas. Entre outras medidas, Lewandowski também permitiu a oitavas com os servidores do Ministério da Saúde, do Governo do Estado, da Prefeitura de Manaus, que participarão de reuniões sobre a crise, e deu aval para a solicitação de e-mails institucionais trocados pela pasta com os governos estadual e municipal sobre o combate à pandemia. O ministro do CTF ainda validou a requisição de informações sobre o transporte de oxigênio para a cidade e autorizou a identificação e posterior depoimento de desenvolvedores do aplicativo Tratkov, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, médicos da capital amazonense. A plataforma recomendava o uso de cloroquina, ivermectina, para pacientes dos sintomas de náusea, diarreia, até ressecar. Nenhum dos dois medicamentos tem eficácia contra a Covid-19, de acordo com o estudo já publicado. No despacho, Lewandowski afirmou que a PGR procura obter melhor compreensão na dinâmica segundo o qual transcorreram os fatos, especialmente no tocante à comunicação entre os distintos órgãos da administração pública e as medidas adotadas para combater a pandemia. Afirma a PGR ainda que tanto a distribuição de medicamentos e demais ações prioritárias do ministro da Saúde é preciso obter dados sobre o gasto com aquisição e distribuição dos medicamentos cloroquina e hidroxicloroquina. Aduz que se faz necessário reunir elementos acerca do aplicativo Tratkov, disponibilizado pela supracitada pasta para auxiliar médicos no diagnóstico da doença causada pelo novo coronavírus, disse Lewandowski. O inquérito que apura com o Ministério da Saúde lidou com a falta de oxigênio hospitalar para atender pacientes internados com a Covid-19 em Manaus foi aberto no dia 25 de janeiro e tem 60 dias para ser concluído com a agência Sputnik Brasil. Mesmo com a fiscalização, o Rio continua a registro e aglomerações de estabelecimentos comerciais foram interditados e multados. Os desfiles de blocos de rua e das escolas de samba foram suspensos este ano pela Prefeitura do Rio para evitar aglomerações e disseminações da Covid-19 na cidade. Apesar disso, um bloco improvisado insistiu em aglomerar cerca de 200 pessoas na rua
Mendaçá, da Lapa, região central do Rio. A concentração, no entanto, foi dispersa por policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar e do Programa Lapa Presente, com participação também de agentes do Grupamento Tático Móvel GTM, da Guarda Municipal. Equipes da Secretaria Municipal da Ordem Pública, do CEOP, da Guarda Municipal e do Instituto de Vigilância Sanitária, com o apoio da Polícia Militar, fazem fiscalização na cidade. Entre a noite de domingo 14 e a madrugada desta segunda-feira 15, além da Lapa, atuaram no Leblon, na Zona Sul, onde têm sido registradas grandes aglomerações de pessoas nas ruas, inclusive sem uso de máscara. Os fiscais de vigilância sanitária e da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização da CEOP fizeram 14 vistorias que resultaram em 5 interdições, 3 no Leblon e 2 no centro. Explicaram 13 multas por irregularidade com aglomeração, excesso de mesas, cadeiras, faltas de licenciamento. O Bar Leviano recebeu interdições cautelar até às 7 desta segunda-feira. Por aglomerações foi multado e teve o equipamento de som apreendido. Outro multado foi o Bar Boticário, por descumprir as medidas de proteção e vida e combater a pandemia. Já o Bar e o Beco do Rato foi interditado por falta de licença. Toda a extensão da Rua Dias Ferreira e da Avenida Atualfo de Paiva, no Leblon, foi fiscalizada e, por causa de aglomeração, o supermercado na Zona Sul e restaurante Galeto Leblon é uma banca de jornal que comercializava bebidas alcoólicas para consumo no local e receberam interdição cautelar. Outros 2 bares foram multados por infrações sanitárias. As festas, que também estão proibidas, se espalham pela cidade. Ontem, a fiscalização impediu 4 eventos na Zona Oeste. O bailão de 2 na escolinha de futebol do Vasco da Gama e a festa Tropa da Mega na Estrada dos Bandeirantes, em Jarapágua, foram interrompidos. O mesmo ocorreu com uma rave em casa de eventos na Estrada dos Bandeirantes e a festa na mansão do japonês na ilha da Gigoia, na Barra da Tijuca. Lá a casa foi interditada por falta de alvará e licenciamento sanitário. As equipes também atuaram na Orla e outros locais após denúncias de eventos irregulares feitas pela população em Ipanema, na Zona Sul, no Recreio dos Bandeirantes e na Zona Oeste, e no Maié, na Zona Norte da capital. Em várias comunidades, com o conjunto de favela da Maré e na Zona Norte, é a Cidade de Deus na Zona Oeste. Hoje pela manhã ainda era possível ver festas promovendo aglomerações que começaram ontem à noite. Balanço. De acordo com a CEOP, desde o início das ações na sexta-feira 12, para combater aglomerações no período que seria do Carnaval, foram realizadas 55 inspeções sanitárias com 40 autos de infrações e 22 interdições, além de 9 apreensões, sendo 8 de equipamentos de som e 1 de bebidas. Ambulante. Como os ambulantes, a Coordenadoria de Controle Urbano da CCU e da CEOP, na última ação noturna, fiscalizou 15 deles na Lapa e apreendeu no aeroporto, na Zona Sul, 132 bebidas em garrafas de vidro, que é proibido ao todo. Ao longo do domingo foram fiscalizados mais de 60 ambulantes no Recreio dos Bandeirantes, Ipanema, Meier e Lapa. Com isso, houve a apreensão de
472 itens e a maioria bebidas. 3 ambulantes foram multados e vendedores não autorizados foram orientados a desocupar o espaço público. Transporte. A Coordenadoria Especial de Transporte Complementar do CETC realizou ontem 39 abordagens em vans e combis, autuou 53 e removeu uma van pirata. Já a Coordenação de Fiscalização de Estacionamento e Reboques do CFR removeu das 7 às 19 141 veículos por estacionamento irregular. Este órgão integram a estrutura da CEOP. Desde sexta-feira, a CETC fez 90 abordagens com 84 atuações e 2 remoções de vans piratas, enquanto a CFR removeu 474 veículos por estacionamento irregular nos pontos de bloqueio de acesso à cidade para impedir a entrada de visitantes em veículos fretados sem comprovação de hospedagem na cidade. Segundo a CEOP, não houve necessidade de barra nenhuma. O ônibus de enfrentamento com a Agência Brasil. Olá, galera, tudo bem? Me ajudem a chegar a 2.000 inscritos, a bater a meta aí, compartilhe para milhares de pessoas e deixa like. Agora vamos para a próxima notícia. Fachin rebate o Twitter de Vilas Boas. 3 anos depois, a intolerável e inaceitável qualquer forma de pressão. A declaração de tal intuito, se confirmado e gravíssima, atenta contra a ordem constitucional e ao Supremo Tribunal Federal. Compete à guarda da Constituição, diz o ministro do STF em nota. O Ministério do Supremo Tribunal Federal, STF, Edson Fachin, publicou nota nesta segunda-feira 15, repudiando a confissão do general Eduardo Vilas Boas sobre o Twitter que fez em 2018, na véspera do julgamento do HC do ex-presidente Lula, com apoio do alto comando do Exército. Fachin afirma ser intolerável e inaceitável qualquer forma ou modo de pressão jurídica sobre o Poder Judiciário e aponta a ruptura constitucional no ato do general. A declaração de tal intuito, se confirmada e gravíssima, e atenta contra a ordem constitucional e Supremo Tribunal Federal, compete à guarda da Constituição. Diante da afirmação publicadas e atribuídas à autoridade militar e na condição de relato no CTF do HC 15252, anotou ser intolerável e inaceitável qualquer forma ou modo de pressão jurídica sobre o Poder Judiciário. A declaração de tal intuito se confirma e é gravíssima, atenta contra a ordem constitucional e ao Supremo Tribunal Federal, compete à guarda da Constituição. Está na Constituição, no artigo 142, que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina sobre a autoridade suprema do Presidente da República, e destina-se à defesa da pátria, a garantir dos poderes constitucional por incentivar de qualquer deste da lei e da ordem. Frustrou-se o golpe desferido nos Estados Unidos, na América do Norte, contra o Capitólio, pela postura exemplar das Forças Armadas dentro da legalidade constitucional, a grandeza da tarefa e do sádio orgulho na preservação da ordem democrática e de respeito à Constituição, não toleram a violência nos Estados de direitos democráticos. Por derradeiro registro,
que julgamento daquele HC foi suplementado pela apreciação colegiada posterior do Tribunal Pleno da ADCS 43, 44 e 54 em exame que, no entender expresso dessa relatoria, deveria ter antecedido o julgamento da impetração, fiz constar explicitamente no despacho de então que, como o notório pede de julgamento ao mérito das ADCS 43 e 44 de relatório do Ministério Marco Aurélio, cujo tema precede abarca e coincide com a matéria de fundo versado no presente do writ com Brasília 247.